Hoje eu atendi uma paciente online que a queixa principal era dor na região do sacro. Nesses casos, a primeira coisa que a gente pergunta é se teve algum tipo de trauma, uma queda sentada, alguma batida, enfim. No caso dessa paciente, não teve nenhum histórico de trauma. Minha segunda hipótese, quando eu tenho um paciente com esse quadro, é saber como está a região pélvica dela, principalmente como era uma mulher, se ela está tendo atualmente alguma alteração de cólicas, como é que está o fluxo menstrual, se tem algum histórico de alguma doença ginecológica, porque essas vísceras, né, pélvicas relacionadas a útero, bexiga, ovários, enfim, se localiza aqui nessa região da pelve e pode reproduzir, sim, dor sacral ou dor no cóccix. Também alterações no reto, por exemplo. Então, também pergunto como está a evacuação, se tem dor a evacuar, se está constipada, se tem sangramento, para saber se também existe alguma alteração em relação à evacuação, à saúde intestinal, que seja necessário indicar o quê? Para um gastro, para fazer uma colonoscopia, enfim, o gastro vai fazer a avaliação dele. E na parte ginecológica, para saber também se existe a necessidade de ter algum tipo de avaliação e acompanhamento ginecológico. No caso desta paciente, ela iniciou recentemente um tratamento para a região intestinal que modificou o fluxo menstrual dela, aumentou as cólicas, ficou irregular o fluxo e o início da dor sacral coincidiu com o início desse tratamento e também com a desregulação desse ciclo menstrual. Então, eu vou mostrar aqui para vocês um exercício que foi o meu teste com ela para saber se a gente teria alívio ou não da dor dela, tá certo? Outro ponto importante sobre a avaliação é que eu gosto sempre de pedir ao paciente para mostrar que tipo de exercício, que tipo de movimento faz aquela dor se acentuar. No caso dessa paciente, a dor que ela chamou de posição de body, que eu nem conhecia esse termo, mas é o abdominal em V, que eu vou mostrar aqui para vocês agora. Ela sentia dor principalmente quando colocava pressão lá no sacro ao fazer este movimento aqui, ficar sentado sobre a região. Então, só a passagem já doía e aqui o peso no sacro fazia essa dor se exacerbar e reproduzir. Então, eu usei esse exercício como teste inicial. Ela deu uma dor nota 6,8 para o início. E aí eu disse, vamos avaliar como é que está essa região ginecológica aqui dela, né, pélvica, na verdade, se existe alguma tensão nessa região pélvica. Então, qual foi o exercício que eu testei com ela? Um que eu gosto de utilizar bastante para mobilizar essa região inferior é essa posição sentada em Z. O paciente apoia a mão no chão e aí ele vai olhar para trás, trazendo esse quadril aqui, ó, para cima, tirando o quadril do chão, o bumbum do chão e rodando junto com o corpo e retornando à posição inicial. Então, eu solicitei para ela fazer 7 a 10 repetições desse movimento. E a gente foi, após disso, retestou a posição de dor. Então, ela veio de novo e se colocou nessa posição. E a dor reduziu 50%, o que já me indicava, no caso, que realmente essa tensão aqui na região pélvica já estava como um sinal, uma desregulação da menstruação, a acentuação das cólicas, enfim, realmente estava relacionado lá com a dor sacral dela. A gente repetiu para o outro lado e quando ela fez para o outro lado, eu não tive alteração da dor, me mostrando que parece que um lado é que está sendo mais responsável por esse desconforto. E para casa, eu passei para ela este exercício para que ela continuasse a estimular. A gente também testou outros exercícios, mas esse foi o principal que eu queria trazer aqui para vocês. Agora comenta aqui quem gostou dessa apresentação de caso clínico e também se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários.